Sou sócio gerente da Solarize e vamos fazer aqui, estou com o Valquírio Rabelo, nosso instrutor do curso de cálculo de estruturas, tá? E o Pedro Reis, que é da Solar Group, convidado aí para participar do nosso webinar. Então, sem mais demora, nós vamos abrir aqui, então. Vou abrir para o Valquírio fazer uma introdução aqui e a gente já vai começar, então. Vamos lá, Valquírio, está contigo, fico à disposição. Bom, a ideia é pedir a colaboração do Pedro para que ele possa demonstrar, durante esse bate-papo que temos nessa tarde, com alguns colegas que possivelmente sejam engenheiros também, das fixações. Dizem sempre estruturas. Eu prefiro chamar essas estruturas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu prefiro imaginar essas estruturas como elementos de fixações de painéis, para não confundir com a estrutura propriamente dita. É muito possível que engenheiros civis e engenheiros eletricistas possam entender de maneira diferente quando se fala da estrutura, que são quadros montados, são o que nós chamamos de flames. São estruturas onde você vai fixar painéis fotovoltaicos, e essas estruturas, que eu prefiro chamar, na prática, de quadros, porque me agrada mais assim, essa nomenclatura, porque são elas, de fato, que vão ser fixadas em estruturas reais, aquelas estruturas que serão apoios para esse quadro. Então, a estrutura projetada pela Solar Group, ela tem que atender normas, ela tem método, ela tem certificações, que eu vou pedir ao Pedro para apresentar, para que todos fiquem conhecendo por que comprar ou deixar de comprar estruturas certificadas. Se não fosse isso, bastava você ir na serralheria mais próxima, buscar alguns perfis e tentar a sua sorte, que, de verdade, não seria a sorte, seria a má sorte. Por uma boa sorte, é preciso comprar estruturas certificadas, e a Solar Group começou aí essa ida para o mercado com frames, e traduzindo isso seriam quadros, e traduzindo esses quadros seriam propriamente ditas por uns de estruturas, e eu me nego a chamá-las assim, porque eu prefiro chamá-las, repito, de um dispositivo para que eu possa, dentro desse contexto, eu montar os painéis fotovoltaicos, fixá-los, e aí, por fim, fixá-los nos apoios, que serão as terças. Então, vamos imaginar, a princípio, só para exemplificar, um telhado de telhas cerâmicas. No telhado de telhas cerâmicas, propriamente dito, quando você olha as telhas, você vê apenas um telhado, você entende ali que existem cargas permanentes, que foram aquelas originalmente imaginadas pelo engenheiro calculista. Então, ele pensou nas telhas como carga permanente, abaixo das telhas as ripas, abaixo das ripas os caibros, abaixo dos caibros as terças, e abaixo das terças, para suportar as terças, as vigas de madeira, normalmente são treliças de madeira, que vão descarregar, então, em vigas de concreto. Sobre elas, essas cargas vão serem descarregadas em pilares, que também suportam lajes, e, portanto, vão sendo somadas até chegar à fundação, onde, outra vez, pela fórmula de cálculo das reações de apoio, vamos chegar às fundações. Então, como é que a gente imagina isso aí quando está explicando para os alunos? Engenheiros ou não engenheiros, estudantes de engenharia que são engenheirandos, ou engenheiros já formados há pouco ou muitos anos. Nós descrevemos, quando temos a oportunidade, toda essa estrutura da cumieira
até a fundação. Então, nós exemplificaremos como é que se calcula o telhado propriamente dito, o suporte desse telhado, como essas cargas se distribuem entre as terças, como elas se distribuem até chegarem às vigas, como essas vigas passam essas cargas aos pilares e como essas cargas chegam à fundação, e aí calculamos, inclusive, a sapata, que é a reação necessária para que a fundação não afunde. Bom, hoje nos importa compreender as fixações. Nada disso, apesar de muito bem elaborado, seria um sucesso se não houvesse aí elementos de fixação. Então, agora, depois desse desempate, desse desenrolar, Mauro, vou chamar aqueles produtos fabricados pela Solar Group como estruturas, mas a gente já sabe que são estruturas para fixação de painéis fotovoltaicos. E aí, para me ajudar, eu vou pedir para o Pedro falar sobre esses elementos num telhado shingle. Isso, prazer, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar das informações, né? E informações que são muito importantes, né? Muita gente, às vezes, acaba entrando no mundo do sistema do fotovoltaico e, às vezes, não atenta tantos olhos para a estrutura, né? E é uma coisa ali que representa hoje, todo mundo sabe, em torno de 10% do todo o kit gerador fotovoltaico, mas é uma das que a gente precisa ter muita atenção. Então, o Valquírio vai passar muitas informações importantes para vocês aí, e eu espero estar colaborando aí com o nosso conhecimento aqui de Solar Group, o essencial para vocês. Bom, como eu vou compartilhar aqui, vocês estão vendo? Sim. Sim. Esse aqui é uma linha de telhado shingle. Essa linha de estrutura, pessoal, não sei se todos já viram, é um tipo de telhado mais difícil de se encontrar, mas é um telhado muito fácil de se encontrar em condomínios, né? Principalmente em condomínios que exigem padrão, construção civil. Ele é um telhado europeu, basicamente muito fácil você encontrar esse tipo de telhado na Europa ou nos Estados Unidos. Ele é uma manta, né? Ele é uma espécie de uma película de borracha. E é um telhado bem prático, bem simples, ainda mais para quando você vai fazer instalação de fotovoltaico. Lá na Solar Group, quando você precisa solicitar um orçamento, ou você quiser saber quais são os itens que vão nesse tipo de telhado, nós temos o perfil, tá? Padrão, a partir de 2,40 m até 3,30 m, e os grampos intermediário e terminal, para fazer a fixação dos módulos nos perfis, tá? O fixador que vai no telhado é esse suporte aqui, é o suporte shingle, tá? Ele vem com 2 parafusos autobrocantes para madeira. Cada parafuso tem 75 milímetros de altura. E percebam aqui, ó, que é bem prático a facilidade para instalar esse suporte na residência, né, que você vai praticar a obra. Ele tem parafuso cabeça-martelo M8 por 25. Então, você conecta o parafuso cabeça-martelo M8 por 25 no perfil. E se você tiver fileiras muito grandes, a Solar Group tem também uma junção ou emenda, né? Eu vou soltar um vídeo rapidinho aqui para vocês acompanharem, bem simples. Fez a fixação no telhado, passou a cabeça martelo M8 no perfil. Todos os nossos perfis, eles são facilmente fixados com cabeça martelo M8 por 25, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E os grampos, mesma coisa.
como todos eles têm esse designer de martelinho, isso permite que você, tanto faz você pegar o perfil desse lado e inverter. Você vai conseguir fazer a fixação tanto dos grampos quanto dos fixadores em ambas as orientações. Valquírio, pessoal, alguma dúvida? Bom, vamos aí, então, compartilhar aí a ajuda que o Pedro tem nos dado, para nós olharmos de novo, Pedro, aquela imagem onde mostra a telha shingle. Aí, gente, você pode verificar que, normalmente, o telhado com essas telhas, o que é o telhado shingle? Ele é composto por uma manta asfáltica com fibras de vidro e revestida com algumas granalhas, que podem ser também de minerais ou sintéticos. A inclinação dessa telha, normalmente nos telhados, está em volta de 16,66%. A inclinação mínima dela é de 16%. Esse telhado ele tem uma possibilidade muito elevada de ser construída ou em laje, pode ser construído sobre laje, e também com laje inclinada, e pode ser, como na maioria das vezes são, construídas já para ficarem com o forro aparente. Isso é muito natural. O interessante é que ela permite que você não obtenha vazamento facilmente, como o nome já diz, ela tem a manta. Isso é uma manta, a telha shingle, e é muito fácil de você recuperar essa telha. Tudo isso daí seria muito fácil. Nós temos agora um excelente produto, nós temos aí a segurança de ancoragem desse produto numa numa laje ou numa estrutura de madeira inclinada. Até aí, a coisa está bacana. Nós não temos agora nenhum problema a desenvolver. O primeiro e mais importante aspecto para nós iniciarmos um bate-papo é o seguinte: poderia também ser essa telha metálica. E se ela fosse metálica, daqui um pouquinho eu vou pedir a ajuda do Pedro para verificar o que eu usaria dos produtos da Solar Group se eu estivesse usando numa estrutura metálica. No caso real, eu estou agora combatendo cargas em cima de uma telha que é a telha shingle. Nesse caso, vejamos só. Antes, não existia o painel fotovoltaico, que agora existe. Quando ele não existia, todas as cargas que nós estávamos conversando até o momento eram cargas que lá eram ditas permanentes. O peso próprio de tudo que nós temos aí, e mais a carga de vento. Agora, nesse momento, quando nós olhamos aí para a imagem que o Pedro trouxe, ele acrescentou sobre o telhado os painéis fotovoltaicos. Aí nós vamos verificar o peso próprio dos painéis fotovoltaicos. Nós vamos ter que verificar também a carga de vento. Somado à estrutura anterior, nós teremos que aprender a calcular a carga de vento, teremos que verificar por metro quadrado quanto isso vai representar de acréscimo, e, finalmente, então, verificar se a estrutura vai suportar ou não vai suportar. Porque, no momento, antes da montagem, propriamente dita, disto que nós estamos vendo, é checar se a estrutura do telhado suporta a carga ou deixa de suportar a carga. É exatamente isso que a gente está tendo agora, um conceito mais importante. Não adianta ter um excelente produto, imaginar que ele vai aplicar sem alguns conceitos de engenharia. Por exemplo, esse produto aí dura no mínimo 12 anos. Provavelmente o Pedro possa concordar com isso. Isso mesmo. 12 anos. Agora vamos imaginar o seguinte: você vai instalar sobre uma laje inclinada. Vamos imaginar que aí esteja uma laje inclinada e que você vai usar um parafuso para fazer a fixação desse produto aí.
E quando você fixar esse produto, você deixou de observar se na parte de baixo, eu convido a quem quiser me fazer companhia, desde que não seja tantas pessoas, né? Eu posso avaliar, levar um ou outros em alguma obra, mas na rua Aristides Espínola, número 8, no Leblon, eu inicio uma obra onde, desde a fundação até a cumieira, eu estou fazendo a recuperação das estruturas, inclusive para colocar os painéis fotovoltaicos. Indo direto ao ponto, imagina que essa seja uma estrutura de laje inclinada e, sob a laje, tenha já ocorrido infiltrações, e essas infiltrações têm oxidado a ferragem, o CA, é o CA de concreto armado, e então ele expandiu com uma garrafa de água dentro de um congelador. Ele explode, detona o concreto ao seu redor, e agora lá na Aristides Espínola, número 8, no Leblon, a vizinha está com medo do telhado cair sobre a cabeça dela. É verdade. Por quê? Aquelas armaduras que tinham lá, elas não existem mais para suportar essas cargas. Aí não é o problema, não é o que pode certificar o Pedro através do produto que ele tem e dos certificados que ele obteve, inclusive com registro no INEP, e muitas vezes no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o que nós normalmente vemos quando a gente aplica lá as nossas experiências em túnel de vento. O que acontece ali? O produto, uma vez bem aplicado, o que nos resta agora conhecer é o dimensionamento para esses produtos. Olha só um fato importante. Imagina que você esteja agora sob um telhado de alumínio e você note nesse telhado de alumínio muitos pontos de ferrugens. Muitos. São esses muitos pontos de ferrugem que podem determinar o tempo de duração dessas telhas. Imagina só que você tenha comprado um produto para vender ao seu cliente de 12 anos. Imagina que aquelas telhas shingle que vocês têm agora, elas duram de 25 a 30 anos. Imaginem também se fosse um telhado de alumínio, cuja o fabricante dê a garantia para aquelas telhas de 20 ou 23 anos, como é normalmente admitido. Se você não teve o cuidado e agora você instalou seus painéis fotovoltaicos sob uma base que já está bastante oxidada, o próximo passo vai ser você conhecer o advogado do cliente. O advogado do cliente vai pedir para você desinstalar, você vai ter que trocar as telhas e depois você vai ter que reinstalar. Só porque você se preocupou em comprar um produto nobre, um produto certificado, mas você não teve olhos para olhar as telhas que você tem, no caso do telhado metálico. De outro lado, você instalou sobre laje inclinada ou laje reta o mesmo produto, porque eu também vou pedir ao Pedro para mostrar os perfis como seriam instalados em laje. Mas se a laje que você está comprando ela tem uma deformação, você não conhece flecha elástica, você não sabe calcular exatamente, não entende sobre linha de fluência, então você vai instalar um produto onde é possível que você provoque um acidente. Isso pode ocorrer em postos de combustíveis, por exemplo. Então, e conhecer esse produto é importante. E o conceito com que ele vai se deparar. Ele vai falar, com certeza, como vai fixar. Ele vai falar de uma porca M10, que usa normalmente uma chave 17. Essa porca M, quando se fala M, o que significa a letra M no parafuso? Quando é MA, rosca grossa. Quando é MB, rosca fina. Olha, as roscas são de aço, nada disso vai estragar, mas o que você precisa conhecer agora é a inclinação
porque você quer verificar em relação ao Sol qual é a inclinação que você vai dar à sua cobertura colocando os painéis fotovoltaicos. Por outro lado, nem sempre os painéis fotovoltaicos vão estar apontados para o norte como você sonhou. Muitas vezes estarão apontados para o sul. Então, o que você deve imaginar? Eu tenho visto isso, e vocês também, sem dúvida, que muitas dessas estruturas, sendo mudadas, elas ingressam, as pessoas ingressam sobre os telhados e mudam com as estruturas metálicas a inclinação do telhado. O telhado está virado para o sul, a pessoa constrói uma estrutura, umas coisas horrorosas, e viram, então, ele para o norte. Por que foi errado em se fazer isso? É porque, com um número maior de placas sobre o telhado, você podia compensar, ao invés de fazer o telhado dos outros ficar velho, ficar com aspecto de favela. É uma possibilidade para o vento realmente fazer daquilo uma asa de avião, e nada disso foi resolvido porque a gente deixou de conhecer o método certo para usar os produtos. Então, eu vou precisar agora verificar com o Pedro o que ele usaria para telhados metálicos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, eu caí aqui da transmissão, mas consegui voltar. Você consegue apresentar para a gente um telhado metálico, Pedro? Consigo. Aqui na Solar Group, nós temos portes para alguns tipos de telhado metálico. Primeiro, esse zipado, tá? Mas vamos ao que realmente aqui muito usado, chama bastante atenção, né? Mini trilho ou perfil alto contínuo, tá? São as barras que vão até 6,30 metros. Telhado, estrutura mini trilho para telhado metálico, tá? Uma imagem importante aqui. O próprio perfil é o fixador. É um ponto que o Valquírio gosta bastante aí de falar da fixação direta na telha. Tá? Exato. Qual é o comprimento, Pedro? Normalmente 35 centímetros. Esse a gente vende ele de 31 centímetros de comprimento, 50 e 55. Tá? Ele tem 7,6 milímetros de altura, 7,6 centímetros de altura, perdão. E ele tem duas abas. Se vocês conseguirem ver aqui, ele vai ter uma aba nessa lateral e uma outra aba nessa lateral. E o que eu estava falando é que ele vai ser fixado diretamente com esses parafusos autobrocantes, 6x1x22. Tá? Outro tipo de fixador também para telhado metálico é o parafuso prisioneiro para terça metálica. Esse aqui, diferente do mini trilho, esse aqui vai ter que ser fixado na terça, né? Quando a gente tem aquelas treliças, aquelas vigas em C ou viga em U, ele vai ser fixado lá. Já o mini trilho ou o plano contínuo, ele vai ser fixado diretamente na telha com esse parafuso autobrocante. Tá? Outro item muito importante também é a fita EPDM. Essa fita aqui ela é muito importante para evitar o efeito de pilha galvânica, principalmente quando a gente utiliza o mini trilho. A fita EPDM ela vai evitar que dois metais enviem, né, uma carga de elétrons, transfiram um para o outro, acelerando a decomposição, ou seja, a oxidação. Então, se eu tenho um telhado lá de metálico já muito antigo, muito enferrujado, e eu simplesmente apoio o mini trilho sobre ele, o telhado vai transferir a oxidação para a minha estrutura. A fita PDM, o principal uso dela é justamente evitar essa aceleração, essa transferência de elétrons, né? Porque ela vai retirar os elétrons da estrutura de alumínio que você está sobrepondo sobre o telhado metálico e vai estar extraindo esses elétrons, agilizando o processo de oxidação da estrutura, né?
Além também de muitas outras questões importantes, como o Valquírio pode falar melhor aí, eu não sou tão experiente aí nessa parte, mas questão de evitar curto-circuito, várias outras questões. Bom, Pedro, eu vou pedir a palavra para aproveitar aí Claro, essa figura maravilhosa que você deixou aí para mim. Então, agora significa o seguinte: vou vendo novamente a escolher o perfil. Isso no datasheet da Solar Group você vai encontrar com grande oportunidade de ser bem-sucedido, com muito sucesso. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ao usar o mini trilho, que é mais fácil de transportar, que é mais fácil de elevar para cima da cobertura, você vai fixá-lo com um parafuso autobrocante, e, normalmente, é muito comum, vocês podem olhar todas as obras que vocês quiserem ver. Vocês vão ver as telhas perfuradas com um parafuso autobrocante. Ora, existe também no mercado produtos que você fixa nas laterais das ondas altas da telha, e é mais adequado que você fixe nas ondas altas da telha, ao invés das laterais. E você vai verificar, com a possibilidade do mini trilho, que ele pode cair, por exemplo, entre 2 terças. Os painéis podem vir a coincidir com com telhas, somente telhas. Mas aí cabe ao profissional a verificar se as telhas estão presas. Não adianta você fixar o mini trilho sobre telhas que estão soltas. E também a telha tem que ter um mínimo de espessura. Recomenda-se até eletricamente que elas tenham um mínimo de 5 milímetros de espessura. Telha 0,5, perdão, 0,5 milímetros. O que acontece no mini trilho? O mini trilho você agrupa de novo, o que eu prefiro chamar de armação ou base. O que você está vendo ali como mini trilho, você podia chamar isso de estrutura para fixação de painéis fotovoltaicos. Eu prefiro chamar de base ou armação para fixação dos painéis fotovoltaicos. Por quê? A estrutura está embaixo. Agora, você precisa aprender a que distância deve estar as terças para que você possa fixar as estruturas, ou seja, as bases dos painéis fotovoltaicos, os mini trilhos. Para você fixar os mini trilhos nas telhas, você precisa conferir primeiro o estado dessas telhas, quanto à deterioração. Você tem um produto que sai, que é entregue pela Solar Group, com a garantia de 12 meses. Repito, e você tem uma telha que vai morrer no mês seguinte. Não adianta você ter instalado esses mini-trilhos com a garantia de 12 anos sobre telhas que iam terminar em 3 ou 4 anos. Isso se chama vício. Esse vício condena um engenheiro por culpa ou dolo. Ou ele tem culpa porque não foi um bom engenheiro, ou ele tem dolo porque é um engenheiro muito bom empresário, que o cliente é que se dane, porque daqui um pouco vai ter que se instalar. Nada disso vai ser contra o cliente, vai ser contra você mesmo. É o efeito boomerang, volta para você mesmo. Então, agora, para fixar esses mini trilhos que não têm defeito nenhum, é você entender qual a distância entre as terças, se essas distâncias entre as terças são adequadas para a fixação das telhas, se as telhas estão bem fixadas, e aí você pode usar os painéis que o Pedro está mostrando. Perfeito. Volto a lembrar de novo. Imagina se esse telhado tivesse voltado para o sul. O que não é razoável é você instalar aí, por exemplo, triângulos para elevar esses painéis para que ele fique apontado para o norte. Não. Você vai calcular a geração de energia, você pode, qualquer um que quiser aí, nesse exato momento,
pode sugerir algum consumo, eu digo qual seria o gerador, eu explico quantas placas poderíamos colocar, mas, de qualquer maneira, essas placas que nós estamos vendo aí, ela tem algum peso por metro quadrado. Normalmente, a placa está entre 18 a 20 quilos por metro quadrado, as placas fotovoltaicas. Mas eu vou mostrar para você que nem tudo se diz geralmente. Geralmente serve para essa web live, o Mauro, serve para uma introdução ao conhecimento. É normalmente admitido que as placas tenham entre 18 a 25. Vou citar um exemplo, uma placa de 450 watts. Ela tem área, se você pegar as dimensões dela, né, apenas da largura e do comprimento, ela vai ter 2,20 metros quadrados. Consequentemente, 10,9 quilos por metro quadrado. Então, esta carga que você está colocando agora acima dessa telha, imagina o que eu estou pedindo para vocês fazerem agora. Hein? Imagina, pelo amor de Deus, quanto pesa uma telha metálica por metro quadrado. Alguém pode fazer aí uma pesquisa no Google e me dizer qual é o peso de uma telha metálica por metro quadrado? Bom, então vamos continuar. Vamos imaginar, então, 6 quilos por metro quadrado. Então, essa estrutura suportaria o peso da carga acidental agora, que é a carga de 10,9 quilos por metro quadrado, provocado pela telha provocado pela placa fotovoltaica. Se olharmos bem, quando você vê uma telha de 6 metros quadrados, ela é, dependendo da espessura dela, acima de 0,5 milímetros. Porque você vai contar com telhas também de 2,5 a 3 quilos por metro quadrado. Ora, dependendo da espessura da telha, novamente eu digo, nada é genérico. Não tem solução na engenharia para o que é genérico. Vamos imaginar que você tem uma telha no mercado, onde você peça a telha 0,7, a telha 0,8, o cara te mande, na verdade, uma telha 0,4. Então, você tem 2, 3,5 quilos, 2,5, 3 quilos por metro quadrado. Bom, se você está imaginando agora que se eu estiver calculando uma viga para suportar por metro quadrado apenas uma telha, eu não levei em consideração que sobre essa telha você colocasse mais 10,9 quilos, que é o que representa uma placa de 450 quilos por metro quadrado. Então, de novo, não é a culpa do fornecedor do trilho no qual você vai fixar as suas placas fotovoltaicas. É a culpa de entendimento seu. Nós podemos imaginar que esse telhado seja de uma telha de cerâmica. Aí eu vou pedir o Pedro para mostrar agora os fixadores de um telhado numa telha cerâmica. Observa só. Pedro, posso pegar aí a palavra? Opa, com certeza. Obrigado. Olha só, uma das possibilidades melhores do que eu vejo nessa figura aí apresentada, você nota o seguinte: além de um gancho, eu vou ficar quietinho depois que o Pedro retorquir o que ele quiser, mas olha só que produto fantástico. Esse produto tem um gancho que vai para debaixo da telha. Então, não existe a possibilidade daquele cliente te chamar para dizer que você anda furando as telhas dele. Esse produto,
quando você levanta a telha para fixar, você tem um parafuso, que é preso, não na ripa, como as pessoas preferem dizer, mas eu gosto de prendê-la aqui, no caibro. E não é impossível você ver as pessoas prendendo na ripa, mas as ripas são apoios para as telhas. E são as ripas apoiadas exatamente nos caibros, como nós estamos vendo agora. Nesse exato momento que ele está fixando esse gancho aí na telha, repara que ele tem um trilho que corre à direita ou à esquerda, permitindo que você encaixe adequadamente esse produto sob as telhas. E agora, a parte mais legal é que quando você bota a telha sobre esse gancho, ele vai ter também uma outra possibilidade de ajuste em altura. Olha lá, esse é o ajuste em altura que todo homem quer, toda mulher também. Por quê? Quando o seu trabalho termina, tem o voo do drone, né? A entrega da obra. Tem antes, eu faço também o laudo cautelar, nós também vamos depois, oportunamente, falar do laudo cautelar, é importantíssimo. E depois, então, eu posso regular. O meu painel vai ficar sobre o mesmo nível, mesmo que tenha sofrido aquele telhado uma eventual deformação por erro do carpinteiro. Olha que coisa fantástica. E eu uso muito isso. Está certo, está para lá de aprovado. Mas o que nós vamos falar agora com essa telha paradinha aí, Pedro, se você puder deixar? Considerando uma estrutura de telhado com telhas cerâmicas que pesam 40 quilos, 40 quilos, e acrescentando aí 10,9 quilogramas sobre o peso da estrutura original, da onde veio esses 10 quilos? Veio daquela placa de 450 quilos. Eu peguei a placa de 450 quilos e botei 10. Poxa, eu tinha apenas 40 quilos. Quando eu estou falando de um telhado cerâmico, eu fiz uma estrutura que suportava 40 quilos por metro quadrado de peso. E quando eu me referi lá à telha metálica, que nós passamos ainda há pouco a conversar com elas, eu disse que eu podia ter telhas que pesavam de 6 quilos a 2,5 quilos por metro quadrado. Ora, proporcionalmente falando, a carga, vê se eu estou sendo claro, Mal, a carga acidental é o painel fotovoltaico, porque ele não estava previsto lá. Quando comparado uma telha de 2,5 kg por metro quadrado, 3 quilos por metro quadrado, a 7 quilos por metro quadrado, ele é muito forte. Essa comparação, você vê, eu colocar lá em cima 10 quilos a mais, 10 quilos a mais por metro quadrado, onde eu tinha composto aí 3,5 kg, é bastante pesado para aquela estrutura inicialmente imaginada. No caso concreto, que nós estamos olhando agora aqui, esse telhado de telha cerâmica, volto a repetir, ele pesa 40 quilos por metro quadrado. E acrescentando 10,9 quilogramas, o peso sobre essa estrutura original passa para 50,9 quilos por metro quadrado. Ora, eu deixei de ter 40 quilos por metro quadrado, passei para 50. Em outras palavras, as terças ou caibros passam a precisar suportar um peso de 50,9 quilos por metro quadrado. Todo mundo enxergou aí o que eu quis dizer? Tá legal, o Mauro? Tá legal, Pedro? Tá legal, Peixoto? Valeu. Então, vamos ver. Continuando. Para calcular... Legal, sim. Obrigado, Peixoto. Para continuar, eu ainda tenho a carga de vento. Ah, sim, ela existe. Então, a carga de vento, sobre uma estrutura de telhado, por exemplo, na orla da Praia do Recreio, deve suportar
nesse cenário, alguns fatores relevantes. Por quê? O terreno vai me dizer se a carga de vento será maior ou menor. Imagina a carga de vento na beira da praia. Foi onde eu digo que eu nunca soltei pipa, né, quando eu era criança. Mas na beira da praia, até eu, que a carga de vento é bem maior. Então, o cálculo da carga de vento segue uma norma, a norma 6123. A velocidade do vento vai depender da localização e de outros fatores, que são os fatores geográficos que eu citei. Se eu tiver entre prédios, eu tenho prédios barrando o vento. Ou montanha, porque é tão forte que barra o vento que sopra as nuvens, né? Ora, se eu estiver na beira da praia, então o vento pode alcançar na cidade do Rio de Janeiro, nas orlas da praia, todos os dias, 40 metros por segundo. Nós estamos falando agora de velocidade do vento. É lógico que nós queremos calcular a pressão do vento. Além disso, o coeficiente de pressão seria necessário eu conhecer para calcular a carga de vento. No entanto, eu posso fornecer uma estimativa para ilustrar o que nós estamos conversando sobre aqui. Vamos imaginar, depois dos 50 metros, eu não me lembro mais da carga que eu citei, mas aproximadamente uns 50 quilos, vamos imaginar agora a carga de vento, eu quero calcular essa carga, essa pressão. Ora, se eu tenho a carga de vento, eu tenho a velocidade do vento, eu tenho a densidade média do ar, em torno de 1,25 kg por metro cúbico, entrando numa tabelinha que depois eu explico mais detalhadamente, eu posso entender que a carga de vento tem uma pressão de 0,39. Ora, vamos supor que a área do telhado de referência por metro quadrado, para facilitar o cálculo da gente, tenha 0,35 quilos por metro quadrado. Se esse telhado tiver 100 metros, eu vou ter 35 quilos por metro quadrado. Aí já está começando a mudar as coisas. Então, eu teria, se não me falha a memória, aí 40 quilos 40 quilos, exatamente, 40 quilos pelo peso da telha cerâmica, correto, Mauro? 40 quilos sobre a estrutura, que é representado pelo peso próprio das telhas, eu teria mais 10,9 quilos, 11 quilos, 10,9, mais 11 quilos, representado por metro quadrado pelas placas fotovoltaicas e mais 35 quilos representado pela carga de vento. Aí a brincadeira já está começando a ficar desagradável para a gente. Então, você pode somar todos esses itens que eu disse para você dimensionar a sua estrutura. Agora, você vai representar a linha de influência. O que seria isso? Essa linha de influência. Se você imaginar 2 caibros, eu gostaria de ver se o Pedro consegue levar para mim agora aquela figura onde você fixava com um parafuso no caibro. Aproveitando agora a dica que o Pedro nos deu, repara só, você tem um caibro aqui à direita, esse eu quero chamar do caibro do meio, e tem um outro à esquerda e à direita. Qual a distância entre esses caibros? Entre eles, eu tenho uma linha imaginária chamada linha de influência. Nessa linha de influência, à esquerda, observa só, eu tenho um caibro feito aí de madeira, e tenho outro à direita e outro à esquerda. Sobre esses caibros passam as ripas. E agora, acima dessas ripas, eu tinha a telha de barro, como eu estou vendo aí, a telha cerâmica. Agora, eu acrescentei a essas telhas cerâmicas, eu acrescentei painéis fotovoltaicos. Sobre esses painéis fotovoltaicos, eu acrescentei a carga de vento e, sobre eles, o peso dos homens que passam e andam sobre os telhados. Bom,
Agora, para que eu verifique como está carregado o caibro, eu tenho que imaginar uma linha de influência. O que é a linha de influência? À esquerda, eu imagino uma linha imaginária, né? E à direita desse caibro que o Pedro está mostrando, uma outra linha. Imagina ali, entre o caibro, uma linha e outra. Ora, se você tem duas metades, na verdade, você tem uma área inteira. Você tem uma área equivalente ao espaço entre dois caibros. Nesta área é que você vai verificar qual é o peso que você tem, aí você vai distribuir esse peso sobre esse caibro. Então, para o plano das telhas, as cargas estão distribuídas. Para o plano do caibro, as cargas estão sendo distribuídas. E para todo o comprimento do caibro vai aparecer uma carga concentrada, que é igual ao comprimento do caibro vezes o valor da carga distribuída concentrada no meio do caibro. Aí você vai ter que compreender se vai suportar ou se não vai suportar a carga que você vai colocar sobre o teu telhado. Não é a Solar Group que vai falhar. Além do mais, o sistema dela é todo dimensionado, é todo certificado. O que vai falhar é o engenheiro prudente ou imprudente. Eu digo que o prudente vai viver muito mais tempo e o imprudente vai quebrar a empresa logo ali na frente. Então, o que a gente diz é o seguinte: ao analisar a linha de influência, você pode identificar os pontos críticos. Então, você vai ver assim, entre dois pontos. Qual é o momento fletor? Qual é o momento onde a flecha seria a flecha máxima? E qual seria essa flecha como se fosse uma flecha elástica? E como é que você pode combater para que seu telhado toda a vida possa estar de pé? E vou pedir agora mais um favor aí para o meu amigo, para que eu possa ver aqui o telhado de fibrocimento. Opa, vamos lá. Olha que fantástico. Fibrocimento, pessoal, só para trazer uma novidade aqui para vocês já. A Solar Group agora ela tem essa linha Fibro Mais, que é um perfil mini trilho também, com apenas uma aba, tá? Ele é fixado com um parafuso autobrocante de 100 milímetros para terça de madeira. E nessa linha fibrocimento, né, a gente tem temos três tipos de perfis, né? Que é o perfil normal, mais convencional, o pessoal às vezes chama de H. Tem o perfil reforçado, esse perfil é quando a gente tem um distanciamento entre as terças um pouco maior, e também o mini trilho. E sempre podem ver que os grampos intermediário e terminal permanecem iguais, tá? São sempre esses itens. Aí, falando de fixadores, a gente tem parafuso prisioneiro para terça de madeira. O Solar Group tem 3 tamanhos, tá? Temos aí o Fibromais também, que é esse parece um mini trilho, né? Ele tem 2 parafusos autobrocantes. E também tem um parafuso prisioneiro para metal, né? Eu vou deixar aqui nessa tela para você, Valquírio. Eu vou mostrar uma coisa aí que pode ajudar em muitas das pessoas. É o seguinte: quando você está usando a estrutura que você está fixando, você comprou a estrutura e vai fixar lá, por exemplo, em telhas Eternit. Quando você vai fixar, esses parafusos que a Solar Group está vendendo, comercializando, são parafusos para fixar realmente na madeira, ora também nas estruturas metálicas, mas eu tenho visto por aí gente que fixa com mini trilhos e na própria telha. Só que tem para fixar na própria telha, eles já arrombam a telha
coloca um parafuso, às vezes, autobrocante ou não. Eu não sei se nós temos aí a possibilidade de demonstrar aí na tela, se você tem, Pedro, eu não tenho certeza, mas se você pudesse mostrar um parafuso com broca para drywall, isso era possível para você? Não sei se você consegue mostrar isso para mim. Eu quero dar mostrar o que as pessoas fazem. Provavelmente você não consiga fazer isso. Bom, eu posso exemplificar. Você está mudo, Pedro. Oi, Perdão. Eu estava mudo aqui, eu não tinha visto, Valquírio. Eu não vou ter para drywall, não. Então tá, vamos segurar que eu vou Internet. explicar o que é, Pedro. As pessoas utilizam, ao invés de prender os parafusos, como o Pedro está demonstrando, as pessoas compram o parafuso para drywall. O que é esse parafuso? Ele vem com uma bucha e ele é para tijolos vazados também. À medida que você aperta, ela abre. Ela abre e não deixa sair do orifício. Aí ficam esses perfis presos nas telhas. De novo, eu tenho visto telhas que têm a espessura muito fininha. Então, os painéis fotovoltaicos vão arrancar essas estruturas do lugar. E o que falhou não foi os painéis, não foram os produtos vendidos para fixação correta, foi o uso indevido. Isso eu tenho visto no meu dia a dia. Infelizmente, isso acontece. E para o zipado, eu tenho visto soluções piores. Eu gostaria que você voltasse no zipado. Olha, gente, olha o cuidado disso. Pode seguir, Valquírio. Olha, a perfeição, eu não consegui ter a certeza que os nossos colegas tenham visto o aperto no zip. Era possível você mostrar de novo o que é a telha zipada e como é que ele é fixado, e passou muito rápido, o pessoal não viu. Muito Olha lá, rápido, dá uma né? paradinha lá para descrever aquele elemento de fixação. Olha lá, olha que coisa. O telhado zipado é um telhado que não pode ter nenhum furo, né? A própria garantia de quem faz o telhado, quem instala o telhado, né, proíbe que você faça furações, né? Ele é um telhado E que o que costuma as ter 30 pessoas anos, né? fazem? As pessoas metem o parafuso autobrocante. Aí, É. E aí a Solar Group desenvolveu um suporte que ele é apenas apertado, né? Justamente nessa aba aqui, né? Que é um momento bem rápido, né? Mas é o momento mais importante é esse momento aqui, né? Que é o é a encaixe, fixação, ó. É a é a fixação correta. fixação. E aí ele tem esses dois parafusos com porcas, você faz o aperto, acabou. É a instalação mais fácil que eu já vi. E tem sido o vento culpado de arrancar sobre os telhados os painéis. Não é o vento dessa vez, é a ignorância mesmo, né? É a vontade de lucrar de qualquer maneira. Não é menos comum do que vocês imaginam os parafusos autobrocantes sendo utilizados por aí, e principalmente com mini-trilho. A pessoa usa mini-trilho, o mini-trilho fica com um ou dois parafusos ali, as abas ficam pelo lado, fica uma instalação horrorosa,
e não tem como escapar, tem que dar errado. A gente não consegue fazer com que isso dê certo nunca. Então, na Solar Group, propriamente dito, eu gostaria agora que Pedro fizesse, não necessariamente nessa ordem, mas eu gostaria que ele passasse pelo produto da Shingle, do zipado, do metálico, do fibrocimento e do cerâmico. E, se possível, você tiver o do solo. E comenta, por favor, cada um desses tipos. Você está sem microfone. Sem microfone aí, Pedro. Agora foi. O Shingle, pessoal, é esse suporte que parece um suporte em L, né? Às vezes tem gente que chama ele de J ou L. É aquele suporte que a gente viu lá no começo. Esse aqui, utilizado para esse tipo de telhado, que tem uma telha, que é uma manta asfáltica, né? Agora a gente vai para o zipado, que é justamente esse aqui. A gente viu agora há pouco, é um telhado que não pode ter furos. Então, o suporte zipado, ele é um suporte que ele abre, né? Cada parte dele vai fazer isso e ele vai agarrar a crista do telhado. Agarrou a crista do telhado, vai fazer o aperto com as porcas, né? E uma grande vantagem também econômica, que esse suporte ele é o fixador. Então, hoje, tudo que a gente tem de fixador que faz o papel de perfil, a gente tem muita economia já com a estrutura. O próximo é para cerâmico, né, Valquírio? Sim, cerâmico. Vou deixar por último laje. Tá. Esse aqui é o para telhado cerâmico. A gente viu. Normalmente usado em madeira. O... Ah lá, para aí, por favor, levanta um pouco aí. Essa última. Vamos de novo nela, quando a telha não está no lugar ainda. Se a gente puder voltar um pouquinho desse colonial. Ó, para ali. A gente não consegue, não, né? Ele não consegue. Ele é muito veloz. Ele é muito veloz. O que as pessoas estão vendo, eu posso descrever, então. Olha lá o que eu quero chamar a atenção. Nós temos a ripa, e sobre as ripas, nós temos as telhas. Sobre as telhas, nós temos a estrutura Solar Group. Sobre elas, nós temos os painéis fotovoltaicos, que são cargas agora acidentais. E, acrescida a elas, nós temos as cargas de vento. Não é para fixar nas ripas. Tem de fixar nos caibros. Os caibros vão levar todas essas cargas, a terças. E essas terças vão levar essas cargas às vigas treliçadas. E essas vigas treliçadas vão levar essas cargas às vigas normalmente de concreto. E elas, então, aos pilares. E o pilar vai transmitir essas cargas até a fundação. E nós calcularemos esse edifício, na ocasião mais própria, a Solarize pode nos oferecer isso, mas nós podemos calcular isso da cobertura até a fundação. E uma coisa vista agora, que eu gostaria muito de mostrar, se você de novo pode me ajudar, é a laje. Tá, vamos lá para a laje. Observação, Valquírio. Trabalho com o Pedro aí, tá? Só para o pessoal ficar bem atento nisso que você está falando, que é muito importante, é que todos os produtos Solar Group vai com um manual de instalação, né? Que é uma crítica muito pessoal, assim, para geral, não para um ou outro, mas muitos não olham isso, né? Se você olhar o manual de instalação, seguir a orientação ali, tem todo onde é feita a fixação, todo onde é feito o processo para que não tenha problema, né? Para que a gente não perca a garantia do produto, tá? E outra coisa que eu queria compartilhar, Peixoto, é que as pessoas têm que pedir ao fabricante as certificações. Isso, muito importante. Documentação do produto, né?
a ficha técnica dele, manual de instalação. Nós temos pós-venda ali, que é a engenharia, é um engenheiro, né, que faz instalação, inclusive o Lucas, que é o nosso pós-venda lá, ele dá suporte para todos os integradores, para todos os fabricantes, para todos os distribuidores que compram da gente. Qualquer dificuldade na instalação, não estou conseguindo fazer, igual você está dizendo aí, não vai na ripa, tem que ir na terça. Nós estamos ali justamente para dar esse suporte para o integrador. O que a fábrica quer? Que o produto seja bem instalado, que a venda seja bem feita e que a garantia seja, né, praticada ali conforme o que foi estabelecido no manual, né? Os produtos que eu gosto muito, Peixoto, na laje. Esse que é o triângulo e um que são 2 postinhos, um menor Certo. e outro maior. Eu vou ver se o Pedro também pode mostrar para ele, mas por enquanto eu queria que o Pedro parasse aqui, eu queria dizer o seguinte, por que eu gosto desse produto? Você pode reparar que o suporte que nós podemos fixar, eu não vou fazer buraco em laje nenhuma. Eu tenho aí um broquinho que eu produzo na mesma hora, numa forminha em cima da laje, e aí eu perfuro para fixação o broquinho que eu fiz, já que uma laje, quando não tem, já que é uma impermeabilização, quando não tem garantia, pelo menos de 10 anos. Então, você subiu, você tem que tirar uma fotografia, você fazer um laudo cautelar, mostrar para o teu cliente o que está na laje e a forma que você vai fixar. Aí você tem um produto onde você está oferecendo ao seu cliente, ele está certificado, esse produto, o cliente está vendo que você não está furando a laje nenhuma e você pode estar convicto de escolher a inclinação que você quer. E aí 10 graus é brincadeira para qualquer um se satisfazer. Então, esse é um produto de excepcional qualidade. Agora tem um outro, aquelezinho que eu queria que você mostrasse para mim, que é também muito fácil de trabalhar. Né? É que isso daqui ele é uma linha, é uma das primeiras linhas, né, de triângulo da Solar Group. A gente pode ver que ele tem um cateto e uma hipotenusa, né? E aí ele tem todo a sapata acaba sendo inteiriça, né? O Muito bom Solar de Group trabalhar. desenvolveu, mas ele é muito bom. A gente desenvolveu esse novo, que é o L. Deixa eu ver se eu tenho. E a gente tem o Smart também, que é muito bom. O que ele comentou, é o Smart, que ele gostou, Pedro. Isso, gostei o muito. Smart, né? Gostei Esse muito. aqui ele é muito bom. Ele tem um ganho econômico ali na obra também muito bom. Fácil regulagem. Todos os triângulos do Solar Group você consegue fazer ajuste de inclinação dos seus 25 graus até os 15 graus. O triângulo em L ele tem um grande diferencial que a gente está conseguindo trabalhar com algumas angulações quebradas, né? Tipo 18,5, coisas que antigamente a gente era muito quadrado, 25, 20, 15. Agora já o L, que esse aqui a gente consegue, né, chegar em 12, 12,5. Ele é um triângulo muito bom. Em cada caso que a gente tem, olha que fantástico esse produto. Em cada caso que a gente tem sempre uma solução muito adequada. Você consegue ter a performance em laje do jeito que você quiser com esses produtos. Isso mesmo. Ele... Olha aí, aqui, blocos instalados com o teu produto. Oh, que bacana, Valquírio. Manda foto lá para a gente depois. Sim, mando. Olha lá, que coisinha fantástica. Muito simples. Rápida essa construção. E hoje em dia já tem a venda esses bloquetes prontos, então não precisa nem esquentar a cabeça em fazer massa. Muita gente ligava para a gente na Solar Group antigamente pedindo a mistura da massa. Eu faço mistura, quanto? 3:1 de areia, brita. Já leva pronto. Já leva pronto. O bloquete é melhor ainda. E existe um produto que chama Compound. Ele é uma tinta selante tem da Vedacity e tem de outras marcas também. Ele é um produto que aumenta como é que se diz? A segurança do triângulo justamente na base com a sapata em até 3 vezes mais. Eu fiz com esse produto, eu fiz o Barra Norte, o Mestre Barreto,
o Ativitar e alguns outros. Olha aí, Muito caramba, fácil de trabalhar. muito fácil, né? E ele tem essa grande vantagem também, né? Que a gente acabou de ver, passou bem rápido aqui. Ele é uma estrutura que pode ser utilizada em solo. Basta, né? Sempre a gente, como o Valkyrie disse muitas vezes aí, a estrutura, né? A estrutura não é só a estrutura que sustenta o sistema fotovoltaico, os módulos, né? A gente tem a estrutura aqui sempre o telhado, as terças, principalmente, a gente tem que ter muita atenção, né? Caibros e vigas. Caibros a gente pede para que tenha pelo menos o mínimo de 3 centímetros. Nunca se instalar em ripa, né? A gente sabe os problemas que isso pode trazer. E no solo, a gente tem a estrutura do solo também, e é sempre importante saber em que solo que a gente está fazendo colocando a estrutura, né? Então aqui a gente pede também, como normalmente esse tipo de estrutura ele vai ser para uma quantidade menor de módulos, normalmente o pessoal não vai fazer sondagem, mas quando é uma usina grande, o pessoal faz sondagem para ter um solo clínico, né? Para saber realmente onde que eu estou mexendo. Tem muito solo que é alagado, tem solo que é arenoso, enfim. Pedro, o que nós fazemos com a ajuda da Solaris? Nós desenvolvemos um trabalho para mostrar para as pessoas que querem trabalhar correndo um risco razoável. Tudo na vida tem risco. Sair da cama também é arriscado. Todas as pessoas têm que minimizar a possibilidade de insucesso. Então, o que nós fazemos ali? Nós mostramos o levantamento de carga desde a cumieira. Nós começamos do edifício de cima para baixo, para calcular, e para executar de baixo para cima. Então, nós levantamos as cargas dos painéis fotovoltaicos, a carga do vento. Passamos, então, para os produtos que você está nos oferecendo. Dali, nós mostramos como vamos fixá-los corretamente, dependendo da estrutura, seja em aço, concreto ou madeira. E no curso nós mostramos como calcular cada estrutura. Nós mostramos o cálculo das vigas, mostramos os cálculos dos pilares, mostramos como instalar as estruturas e como diminuir as dificuldades. E quando ela é feita por carpinteiro, quando não tem a presença de engenheiro, nós explicamos o que são os laudos cautelares, o que acontece antes de entrar e depois de entrar. Então, a estrutura, muitas das vezes, mostra que você está entrando numa estrutura e você tem uma dificuldade nessa estrutura, que é o seguinte: vê uma parede rachada, mas não leva em consideração. Você vê uma cerâmica descolada da parede, não leva em consideração. Para depois ouvir do cliente que aquela rachadura apareceu depois. Então, nós ensinamos um cálculo, o cálculo das estruturas, fica um dimensionamento bem esclarecido, o laudo cautelar e usar produtos de qualidade. Eu tenho visto no dia a dia, não são poucas obras que eu já executei, nós temos visto a preferência por materiais de serralherias comprados logo ali na esquina, adaptações que nunca deram certo. Aos meus 66 anos de idade, eu nunca vi nada que desse certo em energia solar com improvisações. E com a falta de cuidado que as pessoas têm em perguntar, você tem, por favor, algum laudo para me apresentar? Você tem algum certificado? Eu gostaria que você me mostrasse certificado. Pedro, só interrompendo um pouquinho, tem um pessoal pedindo para passar ali o vídeo dos blocos novamente ali da laje. Ele pode repetir ele, por favor? Opa! Isso, por favor, volta no começo ali, que acho que eu... pessoal, isso aqui é muito importante. Para dar uma olhada. Isso aí, pessoal, vão perguntando aí, que vocês precisarem ver aí, alguma dificuldade, alguma coisa que vocês querem perguntar. Eu e o Pedro estamos aí para sanar as dúvidas aí, junto com o Valkyrie aí.
Travou, Pedro? Eu não estou vendo a pergunta de ninguém. Tá. É isso aí, pessoal. Utilizar Compod, né? A gente não obriga a utilizar Compod, tá? Mas é uma indicação de que ele vai aumentar a resistência da ação do vento incidindo diretamente na sapata, que a gente tem o efeito pipa, né? Então a gente tem o vento que vai estar passando também pela parte de baixo, que vai estar justamente desfixando a estrutura justamente na sua base, que é na sapata. Se o pessoal tiver alguma dificuldade aí com o vão de dimensão ali da estrutura, conforme cada perfil tem seu vão ali, já no datasheet, tá? Então, de repente, o distanciamento de cada bloco ali, como vai ficar o distanciamento ali, ele pode ver pelo datasheet do perfil que é reforçado, né, Pedro? Isso mesmo. Como eu já mostrei para vocês, a Solar Group tem esse perfil reforçado e para cada região a gente tem uma tabelinha bem legal, vou colocar ela aqui também para vocês verem. Importante também, Pedro, é lembrar as pessoas aí do torque nas portas. Isso. Torque a gente pede, né, parafusadeira sempre 10 Newton, tá? Você usa o M10, né? Como? Não entendi? Você usa o parafuso M10. Isso, a gente tem o M8 e o M10, tá? Mas aqui, ó, como vocês podem ver, né, esse aqui é o manual do produto Triângulo Laje. Como o Peixoto disse aí anteriormente, né, a gente tem todas as informações aqui. Se faltar alguma informação, você pode entrar em contato com a Solar Group, um dos nossos vendedores, ou time de engenharia, time de P&D, vai entrar em contato contigo novamente para lhe trazer qualquer informação que falte. A gente Pedro, coloca algumas... desculpa, Pode é falar, bom Valquírio. lembrar para as pessoas, por exemplo, que apertar simplesmente com a chave é tão baratinho um torquímetro. E a pessoa deve deixar esse torque entre 3 a 4 quilogramas força-metro. Eu também tenho assistido, eu sou convidado a verificar situações onde eu encontro o profissional que é menos cuidadoso e fica tudo frouxo. E reclamam depois de um produto porque simplesmente não tem torque nenhum. Tem uma ferramenta adequada. Eu vou te falar, Valquírio, que a gente tem recebido muita reclamação de pessoas falando, nossa, mas eu vou ter que usar um torquímetro. É uma ferramenta super confiável e que você pode ter a regulagem melhor ainda. E barata. Eu fiz barato. ali de frente para a Baía de Guanabara, onde muitos deixaram de querer trabalhar por causa da carga de vento. O vento ali era bastante insistente. Depois eu vou mandar aí uns vídeos para vocês. Mas o que acontece lá? Eu trabalhei com torquímetro onde todo mundo desistiu. O segredo era o torquímetro. Torquímetro. É o aperto necessário. Ele dá o aperto e você vai fazendo ele na mão, né? Você vai girando, você tem um controle maior no aperto. Maravilha, pessoal. A gente está caminhando para o final aqui, pelo horário. Né? Vou pedir para o Valquírio fazer umas considerações finais aí, depois eu passar a palavra para o Pedro, para o Peixoto também. Bom, a solução para quem queira entrar no mercado ou esteja no mercado e queira continuar trabalhando no mercado, porque os fracos perecerão, aqueles que não buscarem realmente o auxílio do conhecimento estão realmente com a porta aberta para o atraso, para sair do mercado. Eu diria o seguinte, é importantíssimo conhecer como funcionam as cargas, como é que as cargas elas atuam na estrutura, quais são os perfis, como nós demonstramos hoje, que deverão ser usados
Porque ter o conhecimento de como fazer é importantíssimo. E como cobrar ao cliente. Não adianta sair descendo o preço, usando estratégias como eu já vi, com metalon. Eu tenho visto obras feitas com metalon na parede de 1,5, na parede de 2 milímetros, com um tubo quadrado, que nem pintado é, o cara deixa sem pintar, aí fixa, solda, fica tudo enferrujado, e ele está dando a garantia lá do produto de 25 anos. Isso é coisa de doido. Eu tenho visto isso. Então, eu pretendo, aí, se eu tiver aí a oportunidade, Mauro, de demonstrar a todos que se interessaram como eu vou aplicar esse produto, o produto que nós acabamos de ver, para que eu possa desenvolver com sucesso a estrutura, desde da cobertura, e eu vou explicar, prometo mostrar a estrutura, desde a cobertura, desde a cumieira até a fundação, até o cálculo de uma fundação. Para mim, está tranquilo. Ok. Tá. Isso aí é o foco do nosso curso, né? Da cumieira à fundação, fazer toda a análise da estrutura, considerando estruturas de metal, de madeira ou de concreto. Isso, perfeito. Tá. Pedro, você quer dar uma palavra aí? Opa, não, eu quero agradecer, né, Mauro, a oportunidade que a Solarize teve aí de chamar a Solar Group. Nós somos grandes parceiros, né? Hans é um grande amigo da Solar Group e Solarize e Solar Group já andam juntas há muito tempo. Eu agradeço por a minha primeira participação e eu queria deixar um recado pro pessoal. A gente sempre tomar cuidado, segurança é tudo. Se tem dúvida também, não só a Solar Group, como a Solarize vai te dar ainda melhor, mais informações, né? Como vocês disseram aí. Em todos os estudos, saber calcular esses esforços, é tudo muito importante. Então, a gente sempre pede para o pessoal o manual de boas práticas. Eu acho que ele começa quando você olha o telhado. E você olha o telhado que você vai fazer a instalação e você vê que o telhado não tem condições, é o que o Valquírio falou, não adianta se a pessoa vai lá, pega um serralheiro, adapta a estrutura, a guerra dos preços. Então, eu acho que o manual de boas práticas ele começa aí, começa com a gente, né? Tendo bom senso, ética e com todos esses fatores aí a gente vai caminhar para o sucesso, vai sobreviver só os mais fortes. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a Solar Group está sempre aberta, à disposição. Estamos aí. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Fechou? Quer dar uma palavra também? Agradecer aí a participação aí. Para nós é suma importância participar disso, tá? A fábrica cuida muito com esses detalhes. Pedro aí já vem acompanhando vocês há mais tempo aí. O que acontece? Faça bem uma vez, faça uma só vez, né? Faça bem feito, faça uma só vez, né? Siga ali os manuais, siga ali direitinho, que você não vai ter problema, né? Orientação. A gente sabe que muita gente entrou nesse mercado, está despreparado, não tem um treinamento, ou não fez um curso, ou veio de outra área, né? Mas toda a sua área tem a sua regulamentação, tem as suas normas, então vamos seguir, pessoal, vamos olhar, vamos ler mais, né? Vamos olhar aí os manuais, vamos ver direitinho que a gente evita retrabalho, né? O retrabalho vai dar problema para você, para o cliente final, para a fábrica, para o distribuidor, todo mundo vai ser envolvido num processo que não precisava, né? O Valquírio deixou bem claro, uma pecinha importante, que é um torquímetro ali, já facilita, nossa, a quantidade de problema que você pode evitar, né? Então, são nos detalhes que o diabo atua, né? É nos detalhes. Com certeza. Eu queria agradecer a todos, como o Kaique, o Luiz da Fonseca, o Cláudio, a Janaína, o Hugo, a todos que estiveram aqui conosco. Eu queria que vocês entendessem que, para o sucesso da gente, o importante é não parar de estudar. E para vencer nesse ramo ou em qualquer outro, é estudar bem e saber escolher produtos de qualidade. Ninguém faz uma boa casa com materiais que não podem ser comprados outra vez. Essas experiências o cliente não perdoa.
Perfeito. Tá ótimo. Então, agradecendo a participação do Valquírio, do Pedro, do Peixoto, que chegou junto também para reforçar aí o nosso recado. Eu deixo aqui um convite a todos para dar uma olhada aí. Na semana que vem nós vamos fazer um curso com o Valquírio de cálculo de estruturas, onde a gente trabalha desde a cumieira até a fundação, como a gente já falou, e tratando de todas as coisas mais importantes, né? A gente aborda, são 9 horas de curso, distribuído em 3 dias. É um curso online, onde o público-alvo prioritário são os engenheiros eletricistas que passaram a ter que lidar com carregamento de telhado, de coberturas em sistemas de energia, que não faz parte do currículo desses profissionais, e nós não temos a ambição de substituir um curso de engenharia, mas nós oferecemos uma metodologia muito prática e objetiva que faz com que esses profissionais que não têm o conhecimento da análise de carga, de estruturas, poder clarear esse horizonte e poder ter mais segurança quando fizer as suas visitas técnicas e até mesmo para perceber que tem a necessidade de fazer uma análise com um engenheiro qualificado, no caso, né? Então, é isso. O recado é esse. Estou à disposição de quem quiser mais informações do curso ou no nosso site mesmo, solarize.com.br. Vocês encontram a descrição do curso e podem se inscrever. E ficamos à disposição aí, o que for necessário, tá bom? Então, vamos ficando por aqui e agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Obrigado, Até breve. Obrigado, tchau. Abraço. Valeu, obrigado. Sucesso para todos. Para todos Boa nós. noite, É pessoal. aí. É isso aí. Valeu. Sucesso para todos. Tudo de bom. Bom descanso. Obrigado. Valeu, Valquírio. Valeu, Pedro. Valeu, Grande Peixoto. abraço. A todos presentes também. Tamo junto. É só chamar que a gente participa.